Conheça a tragédia da queda do avião em Campina Grande em 1958 que quase vitimou o humorista Renato Aragão. Há 50 anos, aconteceu o maior acidente com a aeronave na cidade. A tragédia aconteceu em uma noite sombria de sexta-feira, 5 de setembro de 1958. O avião de prefixo LDX do Lloyd Aéreo Brasileiro caiu nas proximidades do Serrotão, a 10 quilômetros do centro da cidade, matando 13 pessoas e deixando vários passageiros feridos. Entre os sobreviventes do maior acidente aéreo registrado em Campina Grande, estava o comediante cearense Renato Aragão, o Didi. Na época, Renato Aragão não era famoso. Ele era apenas um estudante de direito que morava em Fortaleza e estudava em Recife. O avião com 40 passageiros a bordo partiu do Rio de Janeiro. A chuva forte, neblina densa e iluminação precária foram apontados como fatores que contribuíram para a tragédia. Segundo apuraram as autoridades da época, o avião caiu após o piloto ter feito, sem sucesso, várias tentativas de pouso na pista do aeroporto João Suassuna. Como estava chovendo, a pouca visibilidade atrapalhou o piloto. Após realizar algumas evoluções, a aeronave perdeu a altura, caindo sobre um roçado à margem esquerda da BR-230, no Serrotão. Entre os mortos, estavam o comandante e a telegrafista do avião, um médico, um arquiteto e um gerente do Banco do Brasil. O resgate das vítimas foi feito por policiais do Corpo de Bombeiros para os hospitais Pedro I, Pronto Socorro e Ipaze. Eu lembro que foi grande a correria na redação do jornal. As fotos eram terríveis, recordou o jornalista Joel Carlos, que na época trabalhava como repórter do Diário da Borborema. Testemunha do acidente ajudou no socorro às vítimas. Aos 82 anos, o agricultor Francisco Basílio da Cunha, provavelmente a única testemunha viva do acidente com o LDX do Lloyd Aéreo Brasileiro, revelou que no final da tarde e começo da noite de 5 de setembro de 1958, ajudou os bombeiros a juntar os pedaços das vítimas da tragédia aérea. Seu Chico, como é chamado o agricultor, tinha 32 anos no dia do acidente. Ele disse que naquele sombrio final de tarde, começo de noite, estava na roça com enxada na mão limpando o mato, quando ouviu um forte estrondo. O agricultor, que morava na fazenda Edson Duó, localizada no Serrotão, saiu correndo e se deparou com os estragos. O avião, segundo ele, havia se partido em 3 partes com o impacto. Os passageiros atirados para fora, alguns despedaçados. Francisco foi uma das primeiras pessoas a se aproximar do local onde ocorreu a tragédia. Ao ver o avião despedaçado e os mortos e feridos, Francisco Basílio saiu correndo e foi chamar o seu pai, José Ribeiro da Cunha. Minutos depois, chegou a guarnição do Corpo de Bombeiros, comandada pelo sargento José Rufino. A cena era muito forte. Mesmo com a memória falhando devido ao tempo, Francisco relembra as horas de horror. Francisco disse que ajudou os bombeiros a juntar os mortos. O pai dele também ajudou os bombeiros no trabalho de resgate. Os feridos foram levados para os hospitais de Campina Grande em estado grave. Como o local era de difícil acesso, os bombeiros tiveram muita dificuldade para fazer o resgate. Falando com dificuldade, Francisco Basílio, hoje aposentado, relembra que no dia da tragédia muitas pessoas aproveitaram para saquear o avião carregando objetos pertencentes aos passageiros. O agricultor, que tem 5 irmãos, sendo que apenas 2 estão vivos, disse que passou toda a sua vida lembrando da tragédia. Casado pela segunda vez, pai de 6 filhos, todos morando em São Paulo, Francisco Basílio não tem dúvida de que ele é uma das poucas testemunhas vivas do maior acidente aéreo ocorrido em Campina Grande. Muitas pessoas que viram o acidente já morreram. Eu estou aqui, até quando Deus quiser, brincou. A agricultora Maria José Gomes da Silva era criança no ano da tragédia. Ela conheceu Francisco Basílio anos depois e cresceu ouvindo as histórias de heroísmo do agricultor. No local exato em que aconteceu o acidente foi construído um oratório e uma cruz onde muitas pessoas rezam e pagam promessa. O local foi batizado de Capela do Avião. A agricultora Maria José dos Santos Oliveira, uma das mais antigas moradoras do Serrotão, é uma das pessoas que costuma rezar na capelinha construída no local da tragédia aérea. O voo Lloyd Aéreo Nacional 652 foi uma linha aérea operada por aviões Curtiss C-46 Comando. Na noite de 5 de setembro de 1958.
O avião havia decolado da cidade do Rio de Janeiro às 3 horas e 42 minutos do dia 5 de setembro de 1958 e faria escalas em Vitória, Ilhéus, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Natal e Campina Grande, e logo após, seguiria para seu destino final, a cidade de Fortaleza, Ceará. A bordo, estavam 40 pessoas, das quais 13 pessoas, 11 passageiros e 2 tripulantes, morreram. Os feridos foram levados ao Hospital Pedro I, e no resgate foi possível ver o tamanho do estrago. Dos 40 ocupantes, houveram 13 mortes, incluindo o piloto. O curioso é que Renato Aragão foi considerado morto nos noticiários da época. Olá, pessoal. Estamos aqui exatamente de frente onde em 1958 caiu um avião que estava chegando aqui em Campina Grande. Atenção, atenção! Uma aeronave do Lloyd Aéreo Brasileiro acaba de cair nas proximidades de Serrotão, Campina Grande. Vindo de Recife, na sexta-feira à noite. Essa noite chovia muito em Campina Grande. O avião deu muitas voltas aqui por cima da cidade. No aeroporto, no Suassuna. E começou dando voltas pela cidade. Até que quando chegou nesse ponto, ele foi baixando e pegou, bateu numa árvore. Esse desastre morreram 14 pessoas das 33 que vinham no avião. Dentre essas pessoas que vinham no avião, vinha Dedé Santana, dos Trapalhões, que foi um dos sobreviventes. Pegou um avião lá em Recife. Quando chegou em cima da cidade, era noite, em cima da cidade de Campina Grande, na Paraíba, era uma chuva, e lá estava meio encoberto. Aí passou o comissário, aperta o cinto que nós vamos pousar. Quando ele falou isso, quando ele veio baixando ali, ó, bateu numa árvore que caiu aqui. Nesse avião vinha outras autoridades aqui de Campina Grande, empresários, como Ademar Vilarinho, que era um dos empresários da empresa de Portugal, e vinha também Otto Muniz, dono da Caranguejo, que sobreviveu. Então aqui a gente está registrando esse acontecimento que aconteceu em Campina Grande, numa noite de sexta-feira, em 1958. Caiu aqui sobre o bairro de Bodocongó, Campina Grande. ele quebrou a asa, ele quebrou a cauda. Eu fiquei nessa parte que sobrou. Aí pronto, eu cabeça para baixo,
pancada, cadeira voando, foi, olha, que ferimento na cabeça. Pô, aquilo foi um período que eu nem sei calcular. Aqui você pode ver Campina Grande, aqui o bairro de Bodocongó, hoje com muitos prédios já, condomínios. A gente tem uma visão aqui panorâmica da cidade de Campina Grande. Vamos terminar o vídeo aqui. Espero que você tenha gostado dessa visão panorâmica de Campina Grande. Se inscreva no canal, deixe seu like.